Olá, uma boa noite a todos. Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Uma boa noite a todos. 18 horas agora, já está escuro, estamos no outono. Uma alegria estar com vocês. Aqueles que são da Casa Espírita já nos acompanham todos os dias, temos lives às 18 horas, de quinta e de sábado, eu que as profiro. De domingo, a Arielle quem a faz, uma trabalhadora da nossa Casa Espírita. De segunda e de sexta é a Vânia, também trabalhadora da Casa Espírita. E de terça e quarta é o Sérgio que o faz, igualmente trabalhador da Casa Espírita. Além das lives diárias, às 18 horas, nós temos também presencialmente palestras às sextas-feiras, das 19 às 19h45, palestra evangélica. No domingo, palestra espírita, das 9 às 10 da manhã. Na segunda-feira, nós temos também uma tarefa presencial, mas privativa aos médiuns, das 18h50 às 20 horas, que é a assistência espiritual. As pessoas que estiverem passando por algum tipo de problema espiritual, emocional, né, psicológico, ou mesmo físico, se o desejar, né, uma assistência espiritual, um tratamento espiritual à distância, pode deixar o nome aqui mesmo, ou mesmo na Casa Espírita, com algum trabalhador, que então será feita a corrente de orações e também o trabalho espiritual à distância. Além disso, nós temos também um canal no YouTube, né, da Casa Espírita Maria de Nazaré, iniciais CEMN, POA, que todas as palestras proferidas aqui no Facebook, elas depois são editadas e colocadas no canal do YouTube. Então também tem essa outra opção, né? A pessoa não teve o tempo para assistir ao vivo, ela poderá depois assistir todas as palestras no canal do YouTube. Que nós pedimos gentilmente que todos se inscrevam, né? Deem o like, não é? E compartilhem com amigos, com parentes, com grupos que façam parte, para que assim possamos divulgar cada vez mais a doutrina espírita. Nós temos também 2 cursos em andamento, um curso de apometria, não é? Que no momento está online, mas acreditamos que logo poderá, com o início da parte prática, se tornar presencial. Curso de apometria que se realiza todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas. Temos também em andamento um curso de educação mediúnica, né? Curso de médiuns, todos os sábados, das 16 às 17h30. Também online, por enquanto, devido à pandemia, mas quando for possível, se Deus quiser ainda esse ano, com a parte prática também, quem sabe ele possa ser realizado presencialmente. Além disso, nós temos um curso que vai se iniciar em agosto, do dia 3 de agosto ao dia 30 de novembro, um curso básico de Espiritismo, o curso que é o Espiritismo. E as inscrições estão abertas. Quem o desejar, basta deixar o nome com algum trabalhador na Casa Espírita ou aqui mesmo, ou então também poderá enviar o WhatsApp ou telefonar para o novo número de celular da Casa Espírita, que é 96300 4552. Eu vou repetir. Telefone é 11 96300 4552. Então esse é o novo telefone da Casa Espírita. Também pode enviar o WhatsApp para esse número ou telefonar. Mais prático é o WhatsApp, porque nós não temos um funcionário para ficar todo o tempo com o telefone na mão. Então, no WhatsApp fica lá a mensagem e, se não for possível responder na hora, vai ser respondido depois, né? Se tiver alguma dúvida, algum pedido de assistência espiritual ou querer fazer o curso, é só deixar lá o pedido, a informação, que depois, se não for possível na hora, depois vai ser respondido, tá bom? Então essas eram as informações que eu tinha para passar, né, brevemente, e nós vamos agora para o tema da live, que é a Anunciação do Consolador. Mas antes nós vamos fazer uma prece para nós iniciarmos a palestra. Vamos fechar os olhos e fazer juntos.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoando nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Muita paz, muita luz. Então, o tema é esse, né? Anunciação do Consolador. Esse tema, essa lição, está contida no Evangelho de João, né? O evangelista João, o apóstolo mais jovem de Jesus, ele tinha 17 anos na época, né? Que é quem Jesus demonstrava maior afeto, talvez até pela pouca idade, não é? Ele era muito gentil, muito suave, muito meigo. Então, está no livro do evangelista João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. E nessa passagem, o João relata o que Jesus tinha dito aos seus discípulos, depois de se transformarem em apóstolos, o que traz à lume essa lição agora. Então, João, não é, o evangelista João, aduz que Jesus disse que precisaria voltar ao Pai, que ele precisaria partir, não é? Mas que ele teria ainda muitas coisas a dizer a todos, mas que não estavam naquele momento ainda em condições, né, de entender tudo que Jesus ainda precisava dizer e tinha para dizer, né? Naquela época, nem seus discípulos estavam em condições de suportar tudo que Jesus teria para dizer. Então, é que ele teria que retornar ao Pai, mas que ele rogaria ao Pai que enviasse um outro Consolador. Esse outro Consolador relembraria tudo o que Jesus disse e esclareceria todas as coisas. Ele diz também que esse Consolador seria o Espírito da Verdade. Espírito da Verdade que ficaria conosco eternamente e estaria em nós. E estaria em nós, não é? Então, resumidamente, seria isso que Jesus havia dito aos seus discípulos sobre a anunciação do Consolador. Primeiramente, ele fala que ele rogaria ao Pai que enviasse um outro Consolador, né? Que esse outro Consolador ficaria convosco, no caso conosco, né? Para sempre, e estaria em nós. E que nós não poderíamos vê-lo, não é? Então, na medida em que ele afirma isso, que nós não poderíamos vê-lo, significa que não seria um ser que encarnaria. Desculpe. Então, se nós não poderíamos vê-lo, não seria um ser, né, que encarnaria como Jesus encarnou, né? Então, não seria um ser que encarnaria. E que se ele iria ficar conosco eternamente, para sempre, também não podia ser um ser carnal, né? Porque como é que vai ficar para sempre carnal? Não daria também. E disse que estaria em nós. Como é que alguém estaria em nós? Né? Então não poderia ser uma pessoa. E vocês poderiam perguntar, então quem seria esse Consolador que Jesus anunciou, que rogaria ao Pai que enviasse? E que esse Consolador, inclusive, não diria, o que ele dissesse não seria dele, mas se retrataria o próprio Cristo, né? Então vocês vejam uma coisa, nós espíritas não temos nenhuma dúvida, né? Inclusive porque no livro Espírito de Verdade, de autoria do Espírito Emmanuel e Psicografia de Chico Xavier, é dito que o Espírito de Verdade é a doutrina espírita. Agora, como é que vocês poderiam dizer, mas como é que tem certeza? O Kardec, certa feita, acabou perguntando, né? Afinal de contas, perguntando, porque ele tinha um orientador espiritual, né?
que estava orientando aquele arcabouço, né, das informações todas que o Kardec colhia tudo. Bom, então, e aí então o Kardec perguntou assim, mas quem é vós? Ele queria saber o nome. Quem é vós? Queria saber o nome. E esse espírito respondeu para o Kardec da seguinte maneira: a vós basta saber que eu sou a verdade. Não precisa mais, né? A vós basta saber que eu sou a verdade. E o Cristo falou que pediria ao Pai que enviasse um outro Consolador. E que esse outro Consolador seria o Espírito da Verdade. E esse Espírito que organizou e orientou toda a doutrina espírita, disse que a Kardec bastaria saber que ele era a verdade, via de consequência. O Espírito Verdade é esse Consolador que Jesus disse que pediria ao Pai que enviasse. Então esse é o Espírito Verdade que, juntamente com toda a equipe, não é, espiritual, que foi muito grande, o próprio Emmanuel participou, dentre muitos outros, né, espíritos, todos liderados pelo Espírito da Verdade, consolidando então a doutrina espírita, não é? É que o Kardec reuniu em 5 livros, né? Na verdade, se nós formos considerar também o livro que é o Espiritismo, seriam 6, mas os livros que nós consideramos o Pentateuco seriam 5 livros que compõem a doutrina espírita, que são o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno e a Gênese, não é? Então, são os 5 livros. Depois que Kardec desencarnou, foi confeccionado um outro livro, não é? Que seria Obras Póstumas, mas esse não foi o próprio Kardec que editou, né? Foi pela esposa dele, né? Emily Baudet, juntando várias escritas do Kardec e tudo, e fez esse livro Obras Póstumas, não é? Mas que ele não faz parte do Pentateuco, que são as 5 obras básicas, não é? Então, essas obras básicas seria a doutrina, né, que o Espírito Verdade e equipe nos legou, né, que, se bem assimilada, realmente vai ficar conosco, em nós, não é, para sempre. Porque a doutrina espírita não é nada mais, nada menos do que o próprio Evangelho de Jesus. Porque a doutrina espírita, a doutrina espírita não contraria o Evangelho de Jesus, em nada. Ao contrário, dá cumprimento e esclarece. Porque Jesus, naquela época, falando para criaturas ainda muito imaturas, precisou falar muitas vezes em parábolas, de uma maneira que as pessoas daquela época pudessem entender. A doutrina espírita não, veio trazer com clareza as explicações, né, sem véu, sem esconder nada. Né? Porque naquela época, como é que poderia explicar para as pessoas sobre a lei de reencarnação? Eles, naquela época, os judeus, eles acreditavam que os filhos se responsabilizariam pelos pecados dos pais. Isso era uma coisa, era um entendimento normal. Eles acreditavam que o pecado dos pais passaria para os filhos. Nem os filhos tinham que assumir. Jesus explicou que não. Jesus explicou que cada um segundo suas obras, um não passa para o outro. Pela lei da reencarnação, nós sabemos que, de fato, cada um assume a responsabilidade pelo que fez, mas depois tem novas oportunidades de redenção e novas reencarnações, não é? Porque naquela época o povo judeu acreditava na ressurreição. E o entendimento era que, pela ressurreição, após a morte, no futuro, no dia do juízo, essas pessoas voltariam. Não havia uma compreensão da separação do corpo e do espírito. Ela voltaria no corpo dela, isso é a ressurreição. Então a pessoa morreu num corpo, ela voltaria naquele corpo, ressurgiria naquele corpo. Quando pela lei da reencarnação nós sabemos que
O espírito reencarna, mas num outro corpo novo. Aquele corpo velho já se deteriorou, nem tem mais. Ele virou pó, virou átomo de novo, e depois foi formado um novo corpo. Né? Então é por isso que, inclusive, os próprios discípulos tinham um pouco de dúvida. Não era bem uma dúvida, mas eles queriam entender. Né? E eles perguntam, porque os judeus entendiam que precederia a vinda do Messias o profeta Elias. E isso foi questionado para Jesus, né? Pelos seus discípulos que perguntaram, mas mestre, Elias não tem que vir primeiro, conforme o livro do profeta Isaías, né? Antes da vinda do Messias? E Jesus respondeu, mas Elias já veio. Jesus disse para os seus discípulos, Elias já veio. Mas eles não o reconheceram, fizeram com ele tudo quanto quiseram. E assim também farão com o Filho do Homem, que era ele próprio Jesus. E aí então, na passagem bíblica, diz que os próprios discípulos entenderam que Jesus estava falando como sendo João Batista, a reencarnação de Elias. Mas para o povo em geral, o povo que não compreendia, que não tinha compreensão, eles estavam esperando o profeta Elias, na forma carnal do profeta Elias. Mas os discípulos entenderam que João Batista era a reencarnação de Elias. Então, portanto, Elias já veio. E apararia todas as veredas, prepararia o campo, a estrada para Jesus vir e, como o João Batista falava, eu batizo com água, mas virá aquele, o Messias, que batizará com fogo, que é purificador. Né? Só que para o povo judeu, que entende que é a ressurreição e não a reencarnação, estão esperando o profeta Elias até hoje. Então, e evidentemente que o profeta Elias já veio, como João Batista. Aliás, conforme Emmanuel, João Batista é o Espírito Verdade, que era também primo carnal de Jesus, naquele tempo em que eles estavam encarnados. Né? Então vocês vejam que para muitos ainda estão aguardando, os judeus estão aguardando, não é? O Messias, quando para nós que somos cristãos, nós não temos nenhuma dúvida. E que também não temos nenhuma dúvida que a doutrina espírita é o arcabouço melhor esclarecido do Evangelho de Jesus, não é? Sendo ele todo trazido, né, juntamente com vários espíritos, pelo Espírito Verdade, que não era outro senão o próprio João Batista, ou então o profeta Elias, o maior profeta de Jeová, não é? E, na verdade, a doutrina espírita é tão somente o Evangelho de Jesus melhor esclarecido. Esclarecido devidamente para os tempos de agora. Então agora, depois, com o avanço da ciência, foi possível esclarecer, né, os conceitos que naquela época não seria possível. Não é? E o outro Consolador, não é? Que é o Espírito Verdade, ele concatenou, né, formou, e o Kardec encarnado construiu, né, essas cinco obras, né, que é o Pentateuco da doutrina espírita. Então, vocês vejam que, na realidade, a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus redivivo. Então, na verdade, gente, o Evangelho de Jesus, né, que, na verdade, é um ensinamento para nós do modo de viver da era do Espírito, porque quando Jesus veio, já se aproximava a transição. Então Jesus precisa nos trazer, nos ensinar um novo modo de viver, um novo modo de ser, um novo modo de nos comportarmos, porque a era da transição estava chegando. Era que estava se findando de expiações e provas numa transição para uma era nova, que é a da regeneração. Então Jesus já veio nos anunciar, trazendo seu evangelho. Olha, é preciso amar.
Amai-vos uns aos outros, amar Deus sobre todas as coisas. E amai-vos uns aos outros, ao próximo como a si mesmo. Essa é a regra, a essência, respeitar o semelhante, amai até o inimigo. Então Jesus estava falando, não usai de violência quando ele estava para ser preso, e inclusive foi preso lá, né? O Pedro se insurgiu, pegou na espada, Jesus falou, não empunhai a espada, reembainha a espada, porque quem vive pela espada morre pela espada. E no Sermão da Montanha, Jesus nos alertou que seriam bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdariam a terra, ou seja, continuariam reencarnando aqui na nova era de regeneração, que é preciso ser manso e pacífico. Então ele repudiou a violência. Então ele veio nos ensinar, né? Tudo que foi possível naquela época, da forma como ele foi possível dizer, na qual a doutrina espírita é muito melhor esclarecido, como que deve se portar o novo homem. O velho homem precisa morrer. Já nasceu um novo homem. Novo homem é um novo ser humano, nós estamos falando, certo? Um novo ser humano, porque precisamos entender que espírito é espírito. Não é homem nem mulher. O corpo, sim, é que tem polaridade masculina e feminina. Corpo de homem e corpo de mulher. Mas o espírito nasce em corpo de mulher, nasce em corpo de homem. Tem que aprender a ser mais suave, mas nascer em corpo de mulher. Tem mulher bruta também. Enfim, não vamos entrar nesse assunto, né? Que aí sai um pouco do foco do tema que a gente está abordando agora. Mas então, a verdade é que tanto o Evangelho de Jesus quanto a doutrina espírita não são propriamente uma religião. Jesus não criou religião nenhuma. Criou? Não. Qual a religião que Jesus criou? Criou nenhuma. Qual a religião de Jesus? Religião do amor, se podemos dizer assim. E o Espiritismo também, o próprio Kardec tinha ciência disso, era uma ciência e era filosofia. Filosofia e ciência. Ele mesmo dizia isso. Mas acabou que naquele tempo, com a Igreja Católica com uma imposição muito grande, todo mundo católico, a Europa era toda católica, não é? Então acabou que foi necessário assumir também como religião, mas assim não é, como o próprio Evangelho de Jesus não é religião. Não é? Jesus só veio trazer para nós um novo modo de vida, e ele sendo um modelo. Ele veio para nos mostrar como seria um novo ser humano. E ele é o modelo, ele é a forma para nós passarmos a viver conforme esse modelo. E ele deixou o seu evangelho para nos orientar. Não é? Agora, mesmo passados 2000 anos, a gente ainda não vive conforme o evangelho. Porque para a gente viver da nova forma, nós temos que viver o evangelho. Em outras palavras, nós temos que ser o evangelho. Porque na passagem que nós estamos estudando, Jesus diz assim, que o Espírito de Verdade ficará convosco e estará em vós. Ora, para o Evangelho estar em nós, ele tem que penetrar no nosso coração. Nós temos que assimilá-lo. Assimilar é ele fazer parte de nós. Quando a gente assimila uma coisa, ela entra em nós e passa a fazer parte de nós. E nós passamos a ser e nos comportar e viver conforme o que assimilamos. Portanto, para que o Evangelho esteja em nós, nós temos que assimilar o Evangelho. E aí nós vamos viver o Evangelho, nós vamos ser o Evangelho. E a doutrina espírita veio para nos deixar claro tudo que Jesus tinha trazido para nós numa linguagem mais infantilizada, não é? Mas, embora infantilizada, era a linguagem própria para aquele tempo em que os espíritos ainda se mostravam muito pouco amadurecidos, né? Porque na época falava que tudo era pecado. Se não fizesse um pecado, ia sofrer, ia ser punido, não é? Mas com a doutrina espírita a gente não usa nem essa expressão pecado. Nós nos orientamos
conforme as leis que regem tanto o mundo físico, quanto também o mundo espiritual e todo o cosmos. Então, nós sabemos que tem a lei de causa e efeito. Não é? Então não se trata de pecado. Se você agiu contra seu semelhante, contra si mesmo, portanto infringindo leis divinas, tem consequência. Ou não tem? Tem. Não é? Você, por exemplo, faz um assalto. Você fez um assalto, está roubando de alguém. É óbvio. Não tem consequência? Tem consequência. Vai ser descoberto, vai ter uma investigação, você vai ser preso, vai ser condenado e vai para a cadeia. É uma consequência. Vocês vão perguntar, mas se ninguém descobrir? Bom, tem a consequência perante as leis divinas, de todo jeito não tem como sair. Porque se você não for punido, não receber uma pena aqui, era melhor que você recebesse, hein? Porque senão você vai fazer mais crime. E aí vai agravar o problema. E quando você desencarnar, está tudo lá, a conta está lá. Você vai ter que resolver isso depois. E depois de uma nova encarnação vai ser difícil, vai passar dificuldades. Mas não para você ser punido, não para você sofrer, mas para você aprender que não pode fazer isso. Que é errado. Né? Que a lei que rege todo o universo é a lei do amor. Porque a lei do amor é uma lei de criação. Né? É um campo de energia, criador. E que é o espelho de Deus, o espelho do próprio Pai. Né? Pai que ama incondicionalmente a todos. Né? E nós, como sendo centelhas emanadas pelo Pai, centelhas de Deus, nós precisamos viver conforme. E nós temos que seguir as leis. Nós não podemos fugir disso, nós não temos como fugir disso. Porque queira ou não queira, gente, nós estamos dentro de Deus. Porque Deus é tudo que existe. Como na palestra que a Arielle fez, na live de domingo. Nós estamos dentro de Deus, nós não estamos fora. Esse é o ponto. E se nós estamos dentro de Deus, não estamos fora, nós temos que viver conforme Deus, para estarmos em unicidade com Deus. Porque senão nós vamos ficar vibrando diferente. E aí, se você não está conforme, como Jesus falou, quem não está comigo espalha, quem não ajunta comigo espalha. Então você está espalhado, você tem que estar junto com Deus, junto com Jesus, né, para ter uma vida mais digna, né, para ter um crescimento enquanto espírito imortal. Já temos a lei do progresso, que todos nós precisamos progredir. É obrigatório, você não tem como você ficar para trás, para sempre, retardatário. Uma hora, porque o tempo não existe, então tem uma eternidade. Mas uma hora você vai mudar. Porque primeiro, você vai ver que vai gerar consequências que são nefastas para você. São ruins, são de dor, são de sofrimento, e ninguém gosta de sofrer. Por outro lado, aqueles que são do seu grupo, da sua classe, aqueles que são ligados a você, estão indo para frente. E você está ficando para trás. Você olha para frente, olha eles lá na frente e fala, poxa, os meus amigos estão lá na frente, eu preciso dar um jeito de alcançar os meus amigos. Aí você faz um esforço para correr, para ver se alcança. Ficar ligeiro, senão você está ficando muito para trás. É tal qual o aluno repetente. Os alunos da classe dele, ela foi para o segundo ano, ele está no primeiro, vai ter que repetir o primeiro outra vez. Os amigos dele estão no segundo já, e ele não vai poder ficar com os amigos dele, porque estão numa outra classe agora. E você vai ficar triste, fala, puxa vida, eu podia estar com os meus amigos, eu estou aqui, com esse pessoal do pré-primário aqui. Então, mas aí são escolhas que a gente faz. Né? É preciso mudar. Então o Evangelho de Jesus é, na verdade, um farol para nós. Não é religião. Não é para a gente ficar seguindo religião com medo de ser punido. Se eu não fizer assim, eu estou no pecado, vou ser punido, vou para o inferno. Não é nada disso. Nada disso. O Evangelho de Jesus, para nós, é um farol para nos nortear o caminho. É um farol que está indicando o caminho para nós. Olha, tá tudo clarinho por aqui. É esse o caminho aqui. Ó. Segue por aqui que não tem erro. Aí você vai querer ir pelos atalhos, tudo escuro, vai se perder. Vai se perder. E aí vai ficar perdido lá um tempão. E todo mundo no caminho e seguindo para frente. E você dando voltinhas para lá, para cá e não indo para lugar nenhum. Né? Perdendo tempo. Andando na lateralidade da vida. Quando o Cristo quer que nós andemos na
verticalidade da vida, né? Então, a doutrina espírita, né, que é, na verdade, a expressão do Consolador, né, que é o arcabouço trazido pelo Espírito de Verdade, né, e que foi materializado pelo Kardec, é o Evangelho de Jesus, numa linguagem nova, numa roupagem nova, para que nós possamos ter uma clareza maior, porque se fica tudo assim nebuloso, você fica na dúvida, isso aqui não explica, aí você vai querer seguir uma coisa que esclarece. Eu mesmo, por exemplo, cuja minha formação religiosa foi evangélica, não é? Só que muita coisa eu não conseguia entender, porque não tinha explicação também. Era assim porque era assim, não, mas eu quero saber por quê. E não explica. E eu comecei a ler os livros espíritas, falei, opa, aqui está explicando tudo. Agora sim, porque eu preciso entender. A pessoa que tem uma compreensão, ela não aceita seguir sem entender. Né? Como, por exemplo, a questão da fé. A pessoa pode ter muita fé, mas se ela não for raciocinada, você pode seguir o caminho errado. Alguém fala que se você matar outro, você está fazendo a vontade de Deus, você vai e faz. Se você tem muita fé, você acredita. O próprio Paulo, não é? Então era Saulo, né? Saulo de Tarso, ele tinha convicção que o que ele fazia estava certo. Imagine, mandando matar pessoas pode estar certo, mas ele acreditava que estava. Mandou apedrejar Estevão, passou muitos no fio da espada. Perseguia os cristãos, mas ele achava que aquilo que era a vontade de Deus, e ele fazia rigorosamente. Mas se Deus é amor, como é que ele podia ser uma coisa correta? Mas ele não tinha uma fé raciocinada. Mas depois que ele teve o contato com Jesus, aí ele mudou, ele se transformou. E jamais ele levantou a mão para mais ninguém. Ao contrário, ele acabou sofrendo muito. Foi muitas vezes agredido e no fim foi decapitado. Né? Lei de causa e efeito também. Vocês vejam que com o evangelista Lucas, que era muito bondoso, nunca acontecia nada, não precisou sofrer nada, tranquilo. Então,